Vocês vão me dar licença, mas hoje eu não vou falar de livro. Eu vou falar de um programa que reúne três das coisas que eu mais adoro na vida: mistério, jogo de estratégia e reality show. Eu descobri esse programa e eu fiquei ensandecida e eu preciso compartilhar isso com vocês. Hoje a gente vai falar de The Traitors. Seja muito bem-vindo ao canal Fala Pra Camões. Se você não me conhece, eu sou a Ju Palermo e, de maneira geral, esse canal é um canal sobre literatura, né? Eu falo sobre os livros do vestibular, principalmente da Unicamp e da FUVEST, e falo de literatura de maneira geral. O meu gênero favorito, para quem me conhece, de leitura, é romance policial. Eu adoro uma boa Agatha Christie, um bom romance. Gosto dos thrillers também, mas gosto principalmente quando tem um mistério que eu tenho que resolver, e o que eu mais gosto é o whodunit, né? Aquele tipo de mistério que você tem vários suspeitos, tem um crime, geralmente um assassinato, e aí você tem que descobrir quem foi. Então, eu falo aqui não só sobre esse tipo de leitura, mas é o tipo de leitura que eu mais gosto. E aí eu descobri, eu não lembro como, eu acho que foi alguém que eu vi falando de alguma outra coisa e comentou desse programa, eu não lembro, que é o do The Traitors, e eu fui procurar. E, cara, eu fiquei apaixonada. Esse programa chegou no Brasil em 2024, tá? E eu vou falar de como foi que eu descobri, vou falar do que se trata daqui a pouco para vocês. Então, fica aí porque é muito legal. Eu acho que eu descobri no ano passado, em 25, não me lembro. Acho que foi ano passado. Mas ele chegou no Brasil em 2024, a edição dos Estados Unidos, norte-americana, tá? Que chegou na Universal, né? A gente já tem 4 temporadas disponíveis. Depois eu vou falar aqui tudo para vocês, onde você pode assistir e tudo mais. Mas, como eu disse, quando eu descobri e eu comecei a assistir, eu fiquei encantada. Eu fiz até uns stories na época. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, é a minha cara isso, assim. Qualquer pessoa, amigo meu que me conhece, que veja isso, não tem como não pensar, gente, isso é a cara da Ju Palermo. Porque, de novo, é um whodunit, né? Lembra muito esses. Tem todo o clima desses mistérios em que você tem uma casa, um castelo e alguém morre, e aí você tem que descobrir quem é, e são vários suspeitos, você tem que descobrir who done it, quem que foi, né? Quem fez o crime, quem é o culpado. É, e é um reality show, e eu adoro reality show, é um guilty pleasure que eu tenho, né? Eu gosto da questão, porque um reality show para mim é um jogo, né? Eu gosto dos reality shows que são jogo, por exemplo, Big Brother, o povo que acabou agora aí, né? Inclusive acabou ontem, quando eu tô gravando esse vídeo. O povo fala, o game, porque é um jogo, né? Um vai ganhar e os outros vão perder. Então, isso nada mais é do que um jogo. O que me interessa e sempre me interessou, quando o Big Brother surgiu no Brasil, estava fazendo faculdade ainda, eu estava na Unicamp. Eu lembro que de terça-feira eu saía mais cedo da aula para ver o paredão, que era um negócio assim sensacional, né? Enquanto experimento sociológico, como que essas pessoas vão lidar umas com as outras, e quando surgiu, a gente tinha, a ideia era essa, né, ter pessoas muito diferentes entre si, mas com a estratégia que eles vão usar para vencer esse jogo. Eu adoro jogo de estratégia, eu sou apaixonada por War, passar a noite, passar horas jogando War, né, ou Colonizadores de Catan, ou mesmo Buraco, né, mas aquelas partidas de buraco longas, da estratégia de fazer uma canastra de ais a ais. Então, assim, eu gosto muito de jogos de estratégia e jogos de salão, né? Então, tem o mistério, tem o reality show, tem a questão da estratégia, do jogo de estratégia, porque a ideia é que um ganhe, ou mais de um, como eu já vou explicar aqui para vocês. Tem um jogo que é um dos meus jogos favoritos, que muitas pessoas conhecem por Cidade Dorme e outras conhecem por Máfia, né? Os meus amigos ou meus ex-alunos que jogaram isso comigo conhecem como máfia. Eu tenho até um baralho que eu fiz de máfia. Mas ele é baseado. Tem um jogo que, se você está aqui perdido, talvez você conheça, que é o Detetive. Detetive é aquele jogo famoso que tem o detetive, policial e as vítimas, e aí cada um recebe um papelzinho, e aí todo mundo, o detetive, o assassino tem que piscar e matar alguém, né? E o detetive tem que ficar atento, e quando ele descobre, ele fala preso em nome da lei, quando ele descobre quem é o assassino. Essa é a versão básica. O Máfia ou Cidade Dorme é uma versão um pouco mais elevada desse jogo, né? Em que você tem os participantes sentados ali em roda, como se fosse uma cidade, né? Todos moradores de uma cidade. Você distribui as identidades em cartas. Você pode fazer papelzinho ou carta de baralho, né? Você combina qual vai ser qual. Eu fiz um baralho específico de máfia, né? Aí você tem um assassino, ou mais de um, você tem o detetive e você tem o salva-vidas ou o anjo, né?
Quando a gente fala cidade dorme, todo mundo fecha o olho. E tem sempre um mediador de fora. Aí fala, acorda assassino. O assassino só abre o olho, tá todo mundo de olho fechado, ele abre o olho, em silêncio, ele aponta quem ele vai matar. Depois ele fecha o olho. Aí o detetive, acorda detetive, o detetive abre o olho, tá todo mundo de olho fechado. Ele vai dar um palpite em quem ele acha que é o assassino. E depois o salva-vida salva alguém, só que ele não sabe quem foi morto, né? Então, ele pode tentar se salvar, pode salvar alguém. E aí, quando acorda, quem o assassino matou, se não tiver sido salvo pelo salva-vidas, tá fora do jogo, e os outros discutem quem eles acham que é o assassino e votam. A maioria vota e esse assassino é banido do jogo, ele sai também. Essa pessoa que foi votada, que a cidade acha que é o assassino. Se não for, dorme, vocês mataram o inocente, dorme todo mundo de novo e continua até pegarem o assassino e a cidade ganha, ou até o assassino matar todo mundo, né? Essas regras são bem básicas, tá? Eu tenho um vídeo aqui antigaço no canal, em que eu explico as regras desse jogo e mostro, acho que eu mostro o meu baralho, e outros personagens que eu fui descobrindo na internet, fui juntando, faz muito tempo isso já, de vários outros jogos e colocando no meio do caminho. Então, assim, essa é uma das coisas que eu adoro fazer, né? Assim, fim de ano em escola, aquela época que já vai menos gente, que já não tem mais conteúdo, joguei muito isso com os alunos em sala de aula, juntava gente na minha casa para brincar de máfia, os meus amigos, né? Que viraram especialistas nisso. Então, assim, eu acho muito divertido. E quando eu vi esse programa, eu fiquei, como já disse, doida, tá? A ideia básica é a seguinte: eles juntam mais ou menos aproximadamente 20 pessoas numa casa, tá? Vai depender aí, às vezes tem menos, às vezes tem mais, né? Mas aproximadamente 20 pessoas. Só que não é uma casa comum, tá? Eu tô falando da temporada dos Estados Unidos, que é essa que você consegue encontrar para assistir aqui no Brasil. É um castelo maravilhoso na Escócia. Um castelo que tem todo esse clima das histórias policiais, sabe? Também lembra um pouco o jogo detetive, o jogo de tabuleiro, né? Então tem lá a cozinha, tem a sala de estar, tem a biblioteca, enfim, esse ambiente assim. E aí essas 20 pessoas chegam, em média 20, né? Elas estão ali e vão participar de uma mesa redonda, tá? Nessa mesa redonda, todos vestem uma máscara, que é impossível eles enxergarem qualquer coisa, e o host, né, o mediador do programa, vai escolher, ele passa e toca no ombro de, vamos dizer aqui, 3 pessoas que vão ser os traidores. A partir desse momento, essas pessoas são os traidores. Então, o jogo é dividido, você tem mais ou menos 20 pessoas, de certa forma, 3 traidores, e o resto são os faithfuls, né, que são os fiéis, os leais. O objetivo dos leais é descobrir quem são os traidores e tirá-los do jogo. E o objetivo dos traidores é matar todo mundo e chegar no fim do jogo eles. O programa tem um prêmio que nos Estados Unidos pode chegar até $250 mil. E aí eles têm missões como grupo que eles têm que fazer, missões físicas e de enigmas, também de jogos mentais, né? Para ir juntando dinheiro. E no fim do jogo, as pessoas vão saindo, no fim do jogo, a ideia é que só sobrem leais, que os assassinos vão sendo, que os traidores, né, vão ser descobertos. Então, como funciona? Primeiro dia eles chegam, se conhecem, conversam, à noite eles vão dormir, os traidores ainda não se conhecem, porque está todo mundo de olho fechado quando o mediador escolheu, né? À noite eles se encontram na torre dos traidores e eles decidem quem eles vão matar. E aí eles escolhem fulano de tal. Matou, tá fora do jogo, tá fora do programa, acabou, o pessoal vai embora para casa, né? No dia seguinte tem o café da manhã, e que os participantes vão descendo pouco a pouco. E aí, quando eles descobrem que alguém não veio para o café da manhã, que essa pessoa morreu durante a noite. Aí eles vão para uma missão, essas missões físicas ou de enigmas, em que eles podem ou não juntar dinheiro para o prêmio, né? E aí, à noite, quando eles voltam para casa, tem a mesa redonda em que eles vão discutir quem que é um traidor aqui e tentar votar para fora um traidor. A pessoa mais votada é mandada embora. Se ela for um traidor, beleza, pegamos um traidor, precisamos pegar os outros. Só que geralmente as pessoas votam errado e essa pessoa é um faithful, é um leal. E vai embora também do jogo. E assim funciona. Aí os assassinos à noite matam mais um, durante o dia, eles fazem todos uma missão para juntar mais dinheiro para o prêmio. À noite, mesa redonda para banir um traidor ou um fiel. Eles têm que tentar banir, os fiéis têm que tentar banir quem é
um traidor, né? Votar na pessoa que eles acham que é um traidor. Mas a pessoa mais votada, sendo traidor ou não, tá fora do jogo. E aí, no final, as pessoas, o número vai diminuindo, porque toda noite morre um, e toda antes, né, na noite, um é banido, depois os assassinos matam alguém. Então, você tem 2 por dia que vão embora, e esse número vai reduzindo, 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 até que eles ficam, a final de 5, fazem uma última votação, os assassinos matam ou não, se ainda tiver, né? Traidor, assassino, é a mesma coisa. Geralmente ficam 3 ou 4. E aí, nesse final, você tem que. Você acha que ainda existe algum traidor aqui entre nós ou não? Vamos supor que sobrem 3 pessoas no final. Se esses 3 forem leais, não, ninguém for traidor ali, eles dividem o prêmio que eles conseguiram conquistar nas missões, e que pode chegar até $250 mil. Mas se tiver um traidor entre eles ou mais, o traidor sozinho leva todo o dinheiro. Esse prêmio ele é variável, né? Porque, como eu disse, pode chegar até $250 mil. Então, por exemplo, vocês têm uma missão, vocês podem ganhar hoje até 20 mil, e às vezes eles não ganham, eles ganham 10, eles ganham 15, não ganham nada. Então, vai somando, é de interesse de todo mundo juntar o dinheiro, porque o fiel, né, o leal, o faithful, ele quer chegar na final e dividir o prêmio com os fiéis que tiverem sobrado ali. E o traidor quer levar o prêmio todo só para ele. Então, todo mundo tem todo mundo tem um objetivo comum, que é juntar dinheiro, né? E basicamente essa é a estrutura. O interessante é que os fiéis não sabem quantos traidores são. Como eu disse, geralmente são 3, mas eu já vi temporada que tem 4. E aí o que acontece se os traidores vão sendo pegos, né? Se os traidores vão sendo pegos, alguma coisa pode acontecer. Então, por exemplo, você tem 3 traidores. Aí baniram um na mesa redonda, descobriram. Ficaram 2. Aí os 2 continuam trabalhando. Baniram mais um, sobrou um. Geralmente o traidor, quando ele sobra sozinho, eu já vi temporadas em que sobram 2 e eles já mandam vir mais gente, mas sobra sozinho, ele escolhe um dos fiéis para convidá-lo para ser um traidor. A pessoa pode passar para o lado mal. A pessoa que jogou como um fiel, sei lá, metade do jogo, e de repente ele recebe um convite, ele pode negar. Eu já vi isso acontecer. O fiel que fala: não, eu não quero ser traidor, eu quero continuar sendo fiel. Ele não conhece, ele não sabe quem são os traidores, né? Ou ele pode aceitar, e aí ele passa para o lado dos traidores também. E é muito legal porque existe traição entre os próprios traidores. Então, vamos supor que nós estamos aqui em 3 traidores, e aí começa a desconfiar de um, sei lá, vou colocar, tá, eu, minha mãe e meu pai, estamos jogando. E aí somos os traidores. E aí estão desconfiando do meu pai. Todo mundo começa a falar do meu pai. Eu tenho que tentar defender o meu pai, porque eu não quero que um traidor, um colega meu traidor, vá embora. Só que se eu defender muito ele, e ele foi mandado embora, e descobrirem que ele era um traidor, vão lembrar que eu estava defendendo. Então fica uma situação complicada. Todo mundo vai votar nele, eu não vou votar nele. Se eu não votar nele, aí a maioria vota. Eu era um traidor e vai embora, porque quando a pessoa é banida, ela tem que dizer, sem poder mentir, se ela era traidora ou não. Foi descoberto que ele era um traidor. Vamos lembrar. E lá, a Juliana não votou nele. Ela deve ser traidora. Então, e às vezes os traidores, entre si, jogam o outro para debaixo do tapete. Já aconteceu de um traidor jogar o nome do outro na boca do. Ih, gente, eu acho que fulano é traidor. Então, assim, as estratégias são variadas. A produção dos Estados Unidos é muito maravilhosa por algumas razões. A gente tem, como eu disse, esse castelo na Escócia que por si só é um show à parte. As missões geralmente são feitas em externas, então tem campos maravilhosos, às vezes prova no lago e uns bagulhos assim. O host dos Estados Unidos, ele é um show à parte, né? É o Alan Cumming, que é um puta ator maravilhoso. E ele, por si só, é uma figura. Os looks que ele usa são uma coisa sensacional, porque tem essa coisa da Escócia, né? Então ele tá sempre com os kilts estilizados, uma maquiagem muito dramática, e ele é muito dramático na hora de apresentar, né? Cuidado, traidor. É claro que ninguém tá correndo risco, ninguém morre de verdade ali, mas ele cria um climão, assim, porque ele é realmente uma figura muito interessante, um ator muito maravilhoso. Então, o jeito que ele conduz o jogo é maravilhoso, é sensacional. Além disso, nos Estados Unidos, a gente tem uma trilha sonora que é muito legal. Eu acho que é uma trilha original, né? E quando eu vi a primeira temporada, ok, na segunda eu já reconheci. Então tem a musiquinha quando eles estão indo para a mesa redonda para banir alguém, tem a musiquinha. Os traidores, à noite, quando eles se reúnem na torre dos traidores para escolher quem eles vão matar, né? Eles usam uma capa com capuz e eles se encontram na torre. Então, eles andam, às vezes, carregando assim uma lanterna ou tocha.
tem um climão, assim, dos Estados Unidos é uma super produção que cria todo esse clima, assim. Tem o Alan Cumming, que tem o drama com as roupas e as expressões, tem esse castelo maravilhoso, que, by the way, é o mesmo castelo no qual se passa o The Traitors do Reino Unido. A trilha sonora que eu já falei, só que assim, o prêmio de 250 mil, né? As roupas dos participantes também muitas vezes compõem esse cenário todo, essa produção toda. Por que eu estou dizendo isso? E aí entra uma coisa que eu queria falar. Na primeira temporada dos Estados Unidos, são 20 participantes. A gente tem 10 participantes anônimos, desconhecidos, e 10 famosos, ou subcelebridades, ou celebridades. De maneira geral, a gente tem participantes de outros reality shows. Então, ou pessoas famosas mesmo. Então, por exemplo, sei lá, a quarta temporada nos Estados Unidos teve a sogra da Taylor Swift, que parece que ela é mãe os moleques são atletas, né? Os filhos dela, inclusive. Eu não entendo nada de Taylor Swift, me perdoe, mas tipo, era uma pessoa nos Estados Unidos extremamente famosa. É a sogra queridinha da América, né? Na quarta temporada também a gente teve um ator que é o Michael Rapaport, não sei se você já ouviu falar dele, e ele não é extremamente desconhecido, né? Eu lembrei e falei, nossa, esse cara é ator. Já teve atletas, às vezes, atletas olímpicos ou boxeadores, gente do UFC, né? Então, assim, tem personalidades, mas principalmente ex-participantes, como eu disse, de outros reality shows. E aí, essa coisa de ter famosos junto, né? Eu sei que parece que tem uma temporada do Reino Unido que é só com celebridades. Aí eu não sei se são só celebridades, assim, de vários shows, né, de shows variados, ou se são só ex-participantes do The Traitors, o que seria para mim uma coisa muito legal, né? Depois de que nem acontece no Survivor, né? Depois de fazer várias temporadas, você pegar os melhores e fazer uma só com eles. É aquele BBB do All Stars que o povo quer fazer, né? O Big Brother dos vencedores, para ver quem de fato seria o vencedor dos vencedores. Mas enfim, esses participantes que são os famosos, eles se dividem em 3 grandes grupos. Tem o primeiro grupo que eles chamam de gamers. E quem são os gamers? São os caras e as mulheres que vêm de reality shows de jogos de estratégia, como, por exemplo, Big Brother, Survivor. Survivor é uma febre nos Estados Unidos. Tem mais de 40 temporadas. Eu acho que eu vi umas 13 temporadas de Survivor. É difícil de encontrar no Brasil, mas era uma época que eu achei um link de um drive que tinha um monte de temporadas, acho que eu vi umas 13, que é o programa que no Brasil deu origem ao No Limite. Só que No Limite é bem bosta. O Survivor é muito legal, né? As pessoas são deixadas para sobreviver, digamos assim, numa região inóspita, na natureza, né? Divididos em 2 grupos. Quem ganha a prova tem benefício de comida e conforto, quem não, não. E eles vão votando entre si para sair, isso que é o mais legal, né? Não é o público que vota, são eles ali. Então, a primeira temporada, eu lembro que tem um cara que é o Richard, que ele é muito bom, porque ele engana todo mundo, né? E as pessoas não sabem, porque não é o público que vota, que nem no Brasil acontece isso, né? Gente que, por exemplo, no Big Brother, que joga, que mente, que engana o povo, ai, não gosto, fez jogo, ai, tira, né? Então, quando tem votação do público, é sempre uma merda. Reality show geralmente é isso, que o público não sabe votar. Mas, enfim, ex-participantes, então, do Survivor, do Big Brother, do The Challenge, que é um programa que eles têm lá, que eu não conheço, mas que é desse tipo também. Um outro é The Amazing Race, enfim, são os gamers. Esses caras são caras que já participaram de jogos de estratégia. A gente tem uma outra categoria de participantes do The Traitors, que são as Housewives. Sabe esses programas tipo The Real Housewives of, sei lá, Beverly Hills, Atlanta? No Brasil teve, né, uma tentativa com mulheres ricas, eu lembro da Val Marchiori, né? Eu nunca assisti nem o do Brasil, nem esses outros, mas eu sei que se trata de reality shows que acompanham a vida dessas madames, né? Dessas mulheres, até onde eu sei, se eu estiver errado, me corrijam aqui, mas esposas de maridos muito ricos, ou elas muito ricas, que têm essa vida de banalidades e futilidades, né? Muitas housewives ou ex-housewives, mulheres dessas, madames, que participaram desses shows, também participam de The Traitors. E tem uma outra categoria, que é uma categoria meio X, assim, que gente que vem de outros programas, esses programas tipo de namoro, por exemplo, The Bachelor, né, que tem nos Estados Unidos, que é uma coisa que eu não consigo assistir no Brasil, não acho para assistir, né, ninguém traz isso para o Brasil. The Bachelor eu sei que é, né, um cara que vai escolher uma mina para casar, eu acho, e aí ele
ficam todas as minas na casa e é uma competição entre elas. E tem o The Bachelorette, se eu não me engano, que é a mulher e os caras, né? Então, assim, programas de namoro, tem um que chama Love Island, que eu nunca ouvi falar, mas eu imagino que seja uma coisa dessas, tipo Casamento às Cegas, de Férias com Ex, sei lá, esses programas de relacionamento. Nos Estados Unidos, a gente tem participantes, pelo menos, do RuPaul's Drag Race, Fábio Blanco, Repouso do Grace, RuPaul's Drag Race, que é o reality das drags, né? Que é muito legal. Então, a gente tem esses participantes famosos, pessoas famosas, ex-participantes desses tipos de programas, ou personalidades, políticos, atletas, como eu falei, atores, modelos, né? E anônimos. É uma mistura interessante. Eu não conheço muitos deles, na verdade, conhecia pouquíssimos, né? Tem uma temporada que passa um cara do Survivor que eu conhecia, mas de maneira geral não são pessoas conhecidas para mim. Mas eu fico imaginando que é interessante para quem conhece ver essas personalidades de uma maneira diferente, num jogo que é diferente, né? A temporada que eu assisti, primeira temporada da Austrália, são todos anônimos, não tem ninguém famoso. O que dá uma outra. Eu acho que o jogo fica mais legal de um outro jeito, assim, né? Porque ninguém se conhece, né? Sei lá, vem um ator famoso, ou um cara que participou, que ganhou um Big Brother lá, ou que participou do Survivor, depois deu muitas entrevistas. Você já tem uma noção a respeito desse cara, né? Você já sabe se ele é inteligente, se ele não é, se ele é bom de prova, se ele não é, se ele é mentiroso, se ele não é, né? Então, eu acho que quando são completos anônimos, eu acho que o jogo, como jogo, fica mais interessante, né? Mas há, claro, um elemento interessante também em você ver pessoas famosas jogando outro tipo de jogo, né? O que acontece é que, assim, os gamers, eles são muito visados, porque são pessoas que participaram e ganharam ou chegaram muito longe em jogos justamente de estratégia. Então, eles sempre são muito visados, né? Qualquer coisa que eles façam, lá, acho que ele é o traidor, acho que ele é o traidor. E no meio disso tem as housewives, que são, meu Deus, às vezes, tem muitas que são muito burras, que dá raiva, que elas são simplórias, que elas são fáceis, mas não só elas, né? Tem às vezes o cara, o gamer, né? O cara que vem de um outro reality que você fala, nossa, esse cara vai destruir, ou essa mina vai destruir. E não necessariamente. Então, tem essa mistura, né? Há programas que têm celebridades misturadas e alguns outros países fazem somente com anônimos. Para além dessa estrutura, que já é muito legal, né, deles ficarem nesse castelo, e aí tem todo esse clima, aí acorda, descobre quem morreu no café, quem não desceu, ai meu Deus, fulano morreu, aí já começa, quem mataria fulano? Porque também é estratégia, né? Quem mataria fulano? Mas fulano era amiga, mas ela pode ser traidora e ter votado nela justamente porque ninguém ia suspeitar, porque é amiga, então começa os conchavos, eles vão para as provas, que geralmente são legais. Eu gosto quando são provas que envolvem mais enigmas do que provas físicas, que tem que correr, nadar, pegar um negócio, né? Por razões óbvias. Coletam ou não dinheiro, voltam para casa e aí fica nesses momentos em que eles vão comer e tal. Os conchavos, as conversas acontecem, vão para a mesa redonda, tem essa discussão, as pessoas se acusam, as pessoas se defendem, as pessoas votam, vão banir uma pessoa, seja ela que elas acham que é o traidor. Se for traidor, pegou um, se não for, mandaram um faithful embora e segue a vida. E os traidores à noite se reúnem na torre e matam algum. Café da manhã, um que não vem, missão, mesa redonda, traidores matam e assim vai. Mas tem alguns elementos que vão sendo adicionados e que vão dando uma pimentinha a mais. Então, por exemplo, em algumas temporadas, em alguns momentos, em algumas provas, eles vão concorrer por um escudo. E esse escudo te protege por aquela noite do assassinato. Então, no meio da missão, você está lá cumprindo a missão, mas tem um escudo. Se você encontrar esse escudo, você não pode ser morto nessa noite, né? E aí dá mó treta por causa de escudo, porque às vezes tem vários, às vezes tem um só. No programa dos Estados Unidos, o escudo te deixa imune ao assassinato. No programa da Austrália, o escudo te deixa imune ao assassinato e ao banimento. Você não pode ser banido também, não pode ser banido na mesa redonda, né? Acontece às vezes nos Estados Unidos, por exemplo, numa das missões tem um escudo, mas você tem que decidir ali se você pega o escudo ou se você junta dinheiro para o prêmio.
porra, e aí você se indispõe com as outras pessoas se você prefere pegar o escudo e se proteger, né? Ou, se você não se protege, aí as pessoas vão achar ele não precisa de proteção porque ele é um traidor, então ele sabe que ele não vai morrer. Então, assim, é muito complicado porque a gente está lidando com pessoas. E, de maneira geral, pessoas não são muito inteligentes, né? As pessoas não entendem, gente, peraí, eu quis juntar dinheiro para o prêmio. Ah, mas você não está preocupado com morrer. Ou, não, eu peguei o escudo e não quis juntar dinheiro. Ah, então você é um traidor. Então é bastante difícil. Mas a coisa do escudo é uma coisa bem interessante. Outra coisa interessante que acontece, como eu disse, é quando os traidores vão rareando, né? Porque os faithfuls, os leais, os fiéis conseguiram pegá-los e bani-los, e eles convidam alguém, né? Como eu disse, o fiel pode dizer não, falar, não, eu não quero ser traidor, eu quero continuar sendo fiel. Ele não sabe quem são os traidores, ele recebe uma cartinha. Ó, os traidores estão te convidando a se juntar a eles, você quer? Geralmente as pessoas vão, porque, meu, ser traidor é o mais legal, né? Que nem você jogar máfia, ser assassino é mais legal do que ser vítima, né? Mas pode ser, eu já vi, como eu disse, caso em que o leal, o fiel, fala, não, não vamos juntar, né? Já aconteceu também dos assassinos convidarem alguém e o fiel não tem escolha. É assim, ou você vem ser traidor, ou você vai ser morto essa noite. E aí ele faz a sua escolha, né? Nesse caso, como ninguém quer sair do jogo, sempre que aconteceu isso que eu vi, a pessoa vem ser traidor. Como eu já falei, os jogadores não sabem quantos traidores existem, né? Então, tipo, eles pegaram um, eles não sabem que tinha dois, tinha três, tinha quatro, quantos que ainda tem. E também acontece que, às vezes, quando o traidor recruta alguém para o seu lado, nessa noite geralmente não há morte. E aí as pessoas ficam, gente, por que às vezes o mediador não conta para as pessoas o que aconteceu? Por que não teve morte? Porque eles tentaram matar quem tinha o escudo? Porque também tem essa. Às vezes o jogador consegue um escudo, mas ele não conta para ninguém. E aí o assassino tentou matar aquela pessoa e aquela pessoa tinha um escudo. Por isso que ela não morre. Mas o assassino não sabia quem. Os assassinos, os traidores, eles não sabiam quem tinha o escudo, né? Então, quando chega de manhã e não morreu ninguém, tá todo mundo no café da manhã, o que aconteceu? Será que tentaram matar quem tinha um escudo? Se a pessoa tem um escudo, ela fica pensando: meu Deus, tentaram me matar? Ou eles recrutaram alguém? E se recrutaram, quem é? Quem estava aqui até agora e que eu achava que era um faithful e de repente se tornou um traidor. Então, são essas, como eu disse, pimentas que vão acrescentando mais elementos ao jogo. Na quarta temporada dos Estados Unidos, eles introduziram um traidor secreto. Foi muito legal. A gente, enquanto espectador, não sabia quem era esse quarto traidor. Eles tinham 3 traidores e um traidor secreto. A gente não sabia quem era o traidor. E os outros traidores também não sabiam. Eles se encontravam os 3 na torre, eles decidiam matar em conjunto, mas eles não sabiam quem era o outro traidor. Até que esse traidor foi pego na mesa redonda mais para frente. Então, é uma outra pimenta, né? Porque esse outro traidor, ele não sabe quem são os traidores não sabem quem ele é. Ele tinha algumas missões ali sozinho, então, às vezes, ele fazia uma pré-seleção para os traidores, de quem eles poderiam matar. Então, ele era tipo meio que um chefe, mas que ninguém conhecia, né? E a gente, como público, também não. Então, a gente assiste a temporada. Quem será que é o tal traidor secreto? Essa foi uma pimenta muito legal também que eles colocaram. Às vezes acontece também de um corredor da morte ou um julgamento, né? Ao invés de matar naquela noite, os traidores escolhem, por exemplo, 3 pessoas. E aí, no café da manhã, ninguém morreu, mas aí o host chega e fala: olha, tem 3 pessoas que estão pré-selecionadas para morrer. Essa noite, um de vocês vai morrer, a gente ainda não sabe qual. E aí, os outros ficam tranquilos, porque não são eles, mas entre aqueles 3 fica aquela pressão. Então, essa é uma outra coisa. E na terceira, não, foi na quarta também. A última temporada dos Estados Unidos teve uma prova que era um banquete. Nossa, que foi muito legal. Todos. Tem isso assim, nos Estados Unidos. Como geralmente as pessoas são famosas, né? Metade, pelo menos, vem de outros realities, tem drag, tem as housewives, eles usam umas roupas muito elaboradas, assim, né? Mas nesse programa que teve o banquete, né? Um banquete no castelo, todo mundo muito arrumado, enfim. Existe uma coisa que é a pimenta que eu mais gosto desse jogo. Quando os assassinos têm que cometer um assassinato à vista de todos, eles chamam Murder in Plain Sight, né? À vista de todo mundo. Então, assim, amanhã vocês têm que matar alguém, sei lá, eu vou falar alguma coisa aqui para não dar spoiler, tá? Mas, por exemplo, vocês têm que fazer alguém pegar essa caneta azul que vai estar aqui. Tem que fazer a pessoa pegar, a caneta está envenenada.
A primeira pessoa que pegar essa caneta vai morrer. Vocês, como assassinos, têm que, de alguma forma, convencer a pessoa a fazer isso. E aí, se conseguir, foi assim que a pessoa morreu. E depois ele fala no dia seguinte: fulano foi morto à vista, ontem aconteceu um assassinato à vista de todos. Eles ficam, meu Deus, o que foi? O que será que não foi? O que será que eu fiz? O que será que eu não fiz? E no banquete tinha uma missão dessas, né? Na temporada 4, os traidores têm que convencer alguém a fazer alguma coisa no meio desse banquete. Então, assim, essas partes são as partes mais legais. Eu adoro quando tem essa coisa do assassinato à vista de todos, porque você tem que convencer a pessoa a fazer um negócio estranho, sem deixar na cara que você está convencendo, e tem um tempo para fazer, então essas coisas sempre, quando acontece, né? Não tem muito nessas temporadas que eu vi, mas quando tem é muito legal, e eu, inclusive, acho que devia ter mais. E aí, como eu estava dizendo para vocês, onde que eu assisto The Traitors, Ju? No Brasil, hoje, a gente tem na Universal as 4 temporadas do The Traitors Estados Unidos, e acabou de entrar, é recente, a temporada 1 de The Traitors Austrália e a temporada 1 de The Traitors Reino Unido. Então, a gente tem essas 6 temporadas na Universal. Se você assina a Universal, você consegue assistir. Dá para assinar a Universal dentro do Prime Video da Amazon, tá? Se eu não me engano, é R$29,90 por mês, uma coisa assim, 30 conto por mês. Dá para você fazer o teste, inclusive, se assina por 30, você fica com 7 dias e aí você pode cancelar e não paga nada, né? Se você quiser fazer um teste, você vai lá, pega o trial, né? Assina. Você não vai conseguir parar, assim, porque quando eu começo uma temporada de The Traitors, eu termino em 2 dias. Geralmente são 11 episódios, 11, 12. Às vezes tem a reunion, que também é muito legal, que é todo mundo junto depois comentando, né, as coisas que aconteceram. Então, e aí cada episódio tem em torno de 1 hora, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas mais ou menos por aí. É imparável, assim. Então, você encontra no Universal, no Prime, dá pra, né, no Brasil pelo Prime da Amazon, dentro da assinatura do Universal, né? Só que aí, depois de um tempo, acho que foi agora, quando eu acabei a terceira, quando eu acabei a 4ª temporada, comecei a descobrir que tinha outros países em que tinha The Traitors. E aí eu descobri que The Traitors é um universo gigantesco. O programa original, como não podia deixar de ser, vem da Holanda, né? Por que não podia deixar de ser? Porque o Big Brother também é um programa holandês, né? Na sua origem. The Traitors começou em 2021 na Holanda, tá? Nos Estados Unidos, a primeira temporada é de 2023. E desde então a gente tem a cada ano. Já tivemos 4, 23, 24, 25 e 26. Já está confirmada a 5ª temporada, porque é um sucesso, né? Provavelmente no começo de 2027 a gente vai ter a 5ª temporada nos Estados Unidos. Só que aí eu fui pesquisando e descobri que tem todo um universo, como eu disse, The Traitors. Tem 6 temporadas na Holanda. Começou em 2021 lá e até hoje tem. Nos Estados Unidos tem 4. Tem 4 também no Reino Unido. Austrália tem 2 temporadas. Canadá tem 3 temporadas. Nova Zelândia tem 2 temporadas. França já tem 5 temporadas de The Traitors na França. Na Bélgica, eu descobri depois, até fiquei confusa, tem 7. São 4 que eles chamam de Flandres, né? E 3 em Valônia. Eu não sei, são Países Baixos. Eu realmente, a minha geografia dos Países Baixos aqui é péssima, mas são 7 que a gente chama aí de Países Baixos. Onde eu estava aqui. Alemanha, The Traitors Alemanha, 2 temporadas. Espanha tem 1 temporada. Suécia, 2 temporadas. Noruega, 5 temporadas. Dinamarca, 3 temporadas. Finlândia, The Traitors Finlândia, 5 temporadas. Itália, 1 temporada. Portugal, 1 temporada. Polônia, 3 temporadas. República Tcheca, 2 temporadas. Hungria, 4 temporadas. E esse da Hungria, dizem que a Season 1, a primeira temporada do The Traitors Hungria, é a melhor de todas. Eu não consigo achar essa porra para assistir. The Traitors Irlanda, 1 temporada. Ucrânia, 1 temporada. Turquia, 1 temporada. E Índia, 1 temporada. É
insano. Tem um monte de temporadas. Eu já ouvi boatos de que vai ter uma temporada América Latina. Já fiquei puta, porque tem que ser Brasil, não tem que ser América Latina. Tem que ser Brasil, Argentina, Chile, Peru, faz um para cada país, né? Até porque, pela questão linguística, para gente que não fala espanhol, né? Pelo menos o nosso idioma oficial é português, meio complicado. Acho que tinha que ter um The Traitors Brasil para ontem. Quero para ontem na minha mesa The Traitors Brasil. Mas tem um monte, só que não está disponível no streaming. Eu penso, meu Deus, mas é um programa tão legal, né? Inclusive, isso de ter o The Traitors Austrália, The Traitors Austrália e Reino Unido, uma temporadinha de cada, é recente, é agora, de abril de 2026, praticamente, que entrou, tá? Não tem. E aí, como é que faz? Não faz, né? Eu, que sou essa pessoa, eu não sei baixar arquivo, torrent, eu não manjo nada disso, juntar legenda e tudo mais, né? Você botar para mim um arquivo no Drive, aliás, se puder fazer isso, eu vou adorar. Se você manja disso, quiser fazer, me mandar, vou gostar muito. E não é que assim, mas é ilegal. Eu sei, é ilegal, mas como é que faz para assistir? Não tem como assistir no Brasil. Tem que usar VPN. Eu não sei fazer isso, eu nunca soube, eu sou uma idosa, por favor, né? E não é que assim, tem no streaming, mas eu não quero pagar. Então, mano, se tivesse o streaming de The Traitors, que tivesse essas temporadas, eu pagaria de bom grado, mas não tem. Então a gente tem que recorrer a esse tipo de gente que consegue, esse tipo de gente é maravilhoso, que consegue baixar esses arquivos da internet, esses episódios, com legenda e tudo mais, né? Eu sei que existe isso, a pirataria, mas é isso, no meu caso, não é porque eu não quero pagar, é porque eu não consigo encontrar. Eu quero assistir The Traitors Hungria. Não tem onde assistir. Né? Então, assim, se você manja desses rolês, você conseguir baixar isso, eu posso assistir com legenda em inglês, eu não tenho problema nenhum, né? Em húngaro vai ser difícil, mas a legenda nem precisa ser em português, legenda em inglês para mim já tá de boa, né? Porque, cara, é um mundo. Olha, são mais de 60 temporadas espalhadas pelo mundo. E a gente não consegue ter acesso a isso porque não chega no Brasil, né? Então, como agora a Universal colocou o Austrália e o Reino Unido, eu imagino que tenha feito sucesso e eu espero que as pessoas continuem assistindo para que eles entendam que a gente está gostando e tragam cada vez mais. Dizem que a segunda temporada do Reino Unido é muito boa e a primeira da Hungria, que eu sou doida para ver, realmente eu nunca consegui encontrar. Se você conseguir baixar esses arquivos de alguma forma aí, com legenda, pode ser em inglês, me avisa que eu quero muito, tá? Porque não consigo realmente achar, é bem difícil. Tem uma coisa sobre esses países que é a diferença de produção, né? Então, por exemplo, e de prêmio. Como eu disse, nos Estados Unidos, o prêmio total chega a 250 mil. Na Holanda, para vocês terem uma noção, chega a 55 mil dólares, comparando. Na Noruega, 20 mil dólares, né? Então, assim, não é um prêmio tão maravilhoso, mas é mais a questão do jogo. E, como eu disse, da própria produção. Eu consegui assistir um Drive, né? Que eu consegui, que me passaram, de novo, a primeira temporada do The Traitors Nova Zelândia, né? De novo, por quê? Porque não tem. Você fala para mim, olha, Ju, nesse streaming aqui tem. Não tem. A Peacock, por exemplo, que é aqui lança o The Traitors nos Estados Unidos, não dá para você assinar estando no Brasil. Aí tem que ter VPN. Eu sei lá como é que faz essa porra, não sei fazer, né? Então, essa temporada, então, o The Traitors Nova Zelândia, que eu assisti, ela é muito mais simples. Para começo de conversa, não tem castelo nem nada, é um hotel. Eles ficam num hotel, né? Não tem superprodução das coisas. Não tem show de figurino, até porque as pessoas são anônimas, né? E as provas, só isso que eu achei chato, elas são idênticas às provas dos Estados Unidos, mas idênticas, as mesmas provas. Até fiquei pensando, gente, sei lá, de quando que é na Nova Zelândia? Essa temporada é de 2023, que foi a primeira dos Estados Unidos 23. Eles, tipo, copiaram na cara dura, né? Como eu já tinha visto as provas nos Estados Unidos, não foi tão legal ver de novo igualzinha. Mas, enfim, imagino que nessas mais de 60 temporadas que existem, tem uma infinidade de provas diferentes e hosts diferentes também tem isso, né? O Fábio Blanc, meu amigo, eu falei de The Traitors para ele pirou, que ele não conseguia parar de assistir, e quando ele pegou para assistir, já tinha 4 temporadas nos Estados Unidos, ele assistiu tudo em sequência, e falou, para que eu preciso trabalhar, mas ele não conseguia parar, né?
E aí ele descobriu que tinha do Reino Unido, que era no mesmo castelo, mas quando ele foi assistir, ele falou: eu não gostei, porque eu não gostei dessa apresentadora, que aí, no caso, é uma hostess, né? Uma mulher que faz. Então, assim, claro, a gente se acostuma com o Alan Cumming e ele é um show à parte, mas o que eu gosto mesmo é do jogo. Eu tô cagando se for outro apresentador, né? Claro, de novo, Alan Cumming, melhor. Mas, se não for ele, tendo alguém, tá bom. E esse na Nova Zelândia não tem, então, essa super produção, né? A trilha não é igual, a trilha sonora, não tem, os traidores não se reúnem na torre, que nem tem a torre cenográfica e tudo mais. Mas, de novo, o que eu gosto é o jogo, né? Então, podia fazer numa casa, para mim, estava valendo o que eu queria do jogo. Mas existem essas diferenças, e eu fico imaginando, né? Como será The Traitors na França, cara? Como será? Será que eles pegaram um castelo na França? Não sei. Como será esse The Traitors Hungria, Turquia, Alemanha, Itália, né? Tô doida, doida, assim. Eu preciso ter acesso a esse universo, porque eu vou enlouquecer se eu não conseguir. Enfim. Uma coisa que eu descobri e que aí eu fiquei um pouco chateada, porque quebrou um pouco a minha magia, mas que é o seguinte: o castelo no qual eles ficam nos Estados Unidos, eles não dormem de fato no castelo, porque você tem toda uma tomada, né? Então, assim, voltando, acorda, desce, toma café da manhã, ai, fica ali conversando, vai para a prova. Eles entram nos carros, vão para a prova, volta, toma banho, fica ali conversando, vai para a mesa redonda, tem a votação, tem o banimento, e aí volta, boa noite, meia-noite cenográfica, imagino, né? Meia-noite eles sobem as escadas e vão dormir. E aí você tem tomadas de cada um no seu quarto, lendo um livro, fazendo um skincare, fazendo alguma coisa, né? Só que tudo isso são tomadas que eles gravam anteriormente, mas os participantes não dormem no castelo, esse castelo na Escócia. No programa dos Estados Unidos, eles ficam hospedados num hotel a 45 minutos. Puta que pariu, todo dia do castelo. Então, eles fazem ali a mesa redonda, tchau, tchau, boa noite. Quando eles falam boa noite, eles sobem a escada, desligou a câmera, eles descem, cada um entra nos carros, vai para o hotel, cada um na seu quartinho, e o café da manhã é que eles descem para tomar café. Eles vêm. Então, assim, isso me quebrou um pouco essa magia de saber que eles não dormem no castelo, né? Mas fico imaginando a segurança que tem para eles tirarem os traidores dos seus quartos, para eles se reunirem sem que os outros vejam quem está saindo. Então, assim, tem todo esse esquema. No Austrália, que é no hotel, e nesse Nova Zelândia, no Austrália me parece que eles dormem lá mesmo, né? Porque é um hotel. E eu fico imaginando isso, assim, são 20 pessoas, você precisa ter um lugar grande, você precisa ter 20 quartos, né? Pelo menos, mais para o apresentador, enfim, diretores, todo mundo dormir. Então, faz sentido ser num hotel, né? Como é o da Austrália, mesmo que seja mais simples, não tem o glamour do castelo, mas ali eu acredito que eles dormem no lugar mesmo, né? Dormem ali e tem essa coisa genuína de descer para o café, subir para dormir, enfim. Outra coisa que eu descobri e que eu achei maravilhosa é que eles têm uma quantidade limitada de bebida. Eles não podem sair bebendo pra caralho, porque aparece eles bebendo, tomam uma cervejinha, tomam um drinkzinho. Mas eu já encontrei, né, na internet esses sites de curiosidades de The Traitors, o povo falando que a quantidade de bebida é limitada. O que eu achei ótimo e maravilhoso. Porque uma pessoa bêbada estraga o jogo, né? Isso é uma coisa que me incomodava, assim, quando eu chamava meus amigos para fazer jogatina em casa e tal. E tem pessoa que bebe, fica chata, fica bêbada, e aí, porra, estraga o jogo dos outros. Então, isso é muito legal, assim, né? Não é um party game, assim, né? De beer pong, de beber, não, não. É um jogo de estratégia, é um jogo de pensar, é um jogo de prestar atenção, é um jogo em que você precisa estar atento, e se você está alcoolizado, você vai cagar o jogo de todo mundo. Então, achei muito legal essa regra, né? Das pessoas segurarem a bebida, elas são obrigadas, né? É uma regra do programa para que de fato não estrague tudo. Achei muito legal, gostei, porque era a regra que eu queria poder instaurar, inclusive, né? Nós vamos jogar máfia, mas ninguém pode ficar bêbado, porque estraga, atrapalha. Ai, gente, bêbada enche o saco, só enche o saco. Bom, e para fechar, eu queria falar um pouquinho sobre os problemas, né? Que às vezes eu me imagino jogando The Traitors. Cara, eu não ia durar, né? Porque o que a gente percebe é assim, o prego que se destaca, ele é martelado, porque a maioria das pessoas são burras. O problema é esse, as pessoas são burras.
Quanto mais gente a gente conhece no mundo, principalmente fora da nossa bolha, mais a gente vê que as pessoas são burras, né? Elas são facilmente influenciáveis, elas não conseguem pensar por si próprias, elas são levadas por pistas falsas e por qualquer coisinha. Os gamers que eu falei para vocês, né, que são esses participantes que vêm de outros realities de estratégia, né? Cara, eles não duram nada no programa, porque todo mundo, é ele, aí acaba votando e tira. Quem vai ficando são as antas, são as pessoas que. E aí, talvez, para esse jogo, são as de fato inteligentes, né? Que não são as pessoas que saem acusando todo mundo ou falando muito. É aquela pessoa que fica ali quietinha, que você nem lembra que ela existe, né? Mas tem um limite também, porque assim, se a pessoa fala muito, ai, tá suspeito. Se a pessoa não fala nada, ai, tá suspeito. Tudo para eles é suspeito e qualquer coisa é suspeita. E às vezes comportamentos óbvios não são suspeitos. Ou todo mundo está desconfiando de uma pessoa. Aí entra uma outra, eles esquecem que eles estavam desconfiando daquela. Aí vira tudo para aquela, né? Então, assim, me dá um pouco de raiva isso. Eu penso, quando eu jogo máfia, por exemplo, eu sou sempre das que fala muito. O que você está fazendo? Não, porque eu senti, mas o que você acha? Mas não, eu gosto de inquirir as pessoas para descobrir o assassino. E aí sempre assim, a Jupa tá falando muito, ela que é assassina. Não, caralho, não é porque eu tô falando que necessariamente eu sou, esse é o meu jeito de jogar. E eu sinto isso no The Traitors, assim, as pessoas que mais gostam de jogar, as mais inteligentes, que querem investigar, que querem propor, que querem lá, elas levantam suspeitas sobre si mesmas, porque as pessoas são burras, elas votam fiéis, né, faithfuls, leais, importantes para o jogo. E aí aquela pessoa que vai passando despercebida, que é mais quietinha, que se faz de besta, acaba passando. Isso é uma coisa que me dá raiva, assim, né? Eu não sei você, se fosse jogar esse jogo, eu obviamente queria ser traidora, né? Mas eu acho que eu não ia durar, sabe? Porque eu não ia conseguir essa coisa. Tudo que faz é suspeito. Se pergunta muito é suspeito. Se não pergunta é suspeito. Se vota em que todo mundo votou, ai, tá indo com a manada. Se não vota, votou diferente. Porque é muito bizarro, assim. As pessoas não usam a inteligência, elas não têm uma linha do tempo. Nossa, lembra que na segunda semana fulano falou tal coisa? Parece que elas jogam só com o que aconteceu. Segundo dia, né? Parece que elas jogam só com os acontecimentos recentes, assim. É muito doido. Eu, obviamente, quando assisto, eu torço para os traidores, porque eles estão em menor número, né? Eles têm uma tarefa mais difícil. A não ser que tenha alguém que me irrita muito. Isso também vai acontecer com você. Você vai torcer para alguém e aí tem alguém que você vai odiar. E aí você quer que ela saia. E geralmente a pessoa fica, né? Ai, que ódio. Ou o contrário. Então, isso também que isso é coisa de qualquer reality para mim, né? Seja Masterchef. Às vezes eu implico, a pessoa não gosta de jeito nenhum, fico torcendo para ela sair. Ai, que raiva que essa pessoa continua, né? Ou em Big Brother, ou enfim. Então, tem essa coisa que é muito de reality show, né? De você ter os seus preferidos, torcer para eles e ter os seus os que você odeia e que você quer que saia, e sempre acontece isso. É muito legal também ver os traidores, muitas vezes um jogando o outro para baixo do ônibus, né? Às vezes dá raiva, às vezes é legal. Então, assim, e aí é isso, a cada temporada com um conjunto diferente de pessoas, com estratégias e mentes diferentes, o jogo muda completamente, né? Então, assim, é um negócio que, cara, não tem fim. E podia não ter fim mesmo, né? Eles podiam fazer um The Traitors por trimestre, assim, eu ia ficar muito feliz. E tem uma coisa também que me irrita, que é a falsidade. Então, por exemplo, café da manhã. Entra a pessoa. Que bom, você sobreviveu. Você não quer que significa que a pessoa não foi morta à noite. Dá abraço. Aí entra outro. Né? Se alguém não tem essa coisa, se alguém fica. Ai, suspeitíssimo, hein? Ele nem se mostrou surpreso quando ele entrou. É porque ele é o traidor, ele sabe quem ia morrer. Não, gente, sabe? Então, assim, se você não é extremamente falso, gente, lágrimas de crocodilo. Umas minas, cara, que choram quando são acusadas, e aí o povo fica com dó, e aí, então não é ela, traidora, não choraria assim. Vocês são burros, sabe? As pessoas são burras, assim. Dizem que as temporadas de outros países são melhores. Como eu disse, dizem que a Hungria é muito bom, que a Noruega, a Finlândia, a Polônia, dizem que as pessoas são mais inteligentes, né? Eu quero ver, não consigo ver, não consigo encontrar, não tem para assistir no Brasil. Bebidas, não tem no Brasil, não consigo achar. Não tem para comprar, eu pagaria, não tem, né? Então é difícil. Mas tem isso, sabe? Tem que ficar fazendo, fingindo reações, porque se você não reage, isso é muito suspeito. Então, ai, seres humanos. Mas a gente gosta de passar raiva, né? The Traitors é um puta show legal. Já falei bastante aqui. Espero ter te convencido. Se você nunca assistiu,
Vai lá na Universal ver, eu não tô ganhando um centavo para dizer isso aqui, Universal me patrocina, e bota outras temporadas de outros países para nós. E se você já assistiu, conta aqui para mim também o que é que você acha. Cara, é muito legal. Agora eu estou assistindo a temporada 1 da Nova Zelândia, estou no episódio 4, né? E vamos ver o que é que eu vou conseguir nesse caminho, tá bom? Se vocês conseguirem alguma coisa, vocês me avisam que eu quero assistir. Me conta, você gosta, não gosta, já viu, não viu? Agora vocês que falam, players, the floor is yours, como diria Alan Cumming. Um beijo e até.